Gente, como eu falei para vocês, nosso primeiro conteúdo que a gente vai abordar, como eu falei na explicação antes da gravação, vai ser capital de giro, a administração de capital de giro, e a gente vai entender o que é o ciclo operacional e o que é o ciclo de caixa. Tá certo? Eu vou passar para esse slide aqui, depois eu volto para o outro, né? Então, como é que funciona? O ciclo financeiro e econômico. Todo ciclo operacional e todo ciclo de caixa no capital de giro é o ciclo financeiro e econômico da empresa. Então, a gente já sabe que o capital de giro é o ativo circulante menos o passivo circulante, então, um menos o outro, a gente tem a necessidade ou não, né, de ter capital de giro e ter dinheiro extra dentro da empresa para que eu consiga executar as minhas atividades. Então, o ciclo financeiro, né, mede exclusivamente as movimentações de caixa, abrangendo o período entre o desembolso inicial do caixa e o recebimento de venda. Então, esse é o ciclo financeiro. Entrou o dinheiro na empresa, né, no caixa da empresa. Então, vocês sabem que o caixa é a única ferramenta, né, único e exclusivo que a gente consegue movimentar todos os valores monetários da empresa. Todo o dinheiro que entra e que sai vai ter que ser pelo fluxo de caixa. E quando a gente estava tendo aquelas aulas do primeiro ano, a gente tinha de contabilidade, a gente tem dois tipos de caixa, né? O fluxo de caixa financeiro e o fluxo de caixa operacional, né? E o fluxo de caixa contábil. E aí a gente já sabe como é que funciona cada um dos dois. Então, desde essa aula, desse conhecimento de como é que trabalha-se o fluxo de caixa, das entradas e saídas de valores monetários, que a gente trabalha, que a gente entende como é que vai funcionar o NCG, que foi a nossa última aula, que é a necessidade de capital de giro. E como é que a empresa precisa ou não desses valores, né, desses valores monetários. Então, e o ciclo econômico considera unicamente os eventos de natureza econômica, envolvendo compra e venda de materiais até a respectiva venda. Então, se a gente observar, faz uma relação daquele tipo de fluxo de caixa que a gente trabalhou no ano passado, né? É o ciclo financeiro, a gente vai trabalhar o fluxo de caixa financeiro, e o ciclo econômico, a gente vai trabalhar o fluxo de caixa contábil, né? Aquele fluxo de caixa que não apenas interessa as entradas e saídas de valores monetários, mas sim o todo que a empresa tem, a compra, o estoque, a venda de mercadoria e por aí vai. Tá certo? Voltando para o início, né? O ciclo de caixa operacional, o ciclo de caixa operacional, o ciclo operacional e o ciclo de caixa é medida segundo essas médias aqui, gente. Então, o ciclo de caixa são medidos de prazos ocorridos com seus ativos. A gente sabe que o ativo é tudo que a empresa tem de positivo, né? E aí ele vai entender sobre a rotação de estoque, vai estar relacionado sobre a rotação de estoque, como vocês podem ver aqui, né? O recebimento de venda e o pagamento de compras, né? Então, tudo isso aí vai entender, todos esses fluxos de caixa a gente vai entender dessas três vertentes. O quanto eu tenho de estoque, quanto foi de vendas que eu recebi e quanto foi de compras que eu tive que pagar naquele período. E aí, essa introdução já expliquei para vocês, né? E aí tem uma formulazinha básica para que a gente entenda como é que funciona o trabalho de cada uma. Né? O prazo médio de rotação de estoque, que é o conhecido como PMRE, vai ser sempre o meu estoque dividido pelo meu custo de mercadoria vendida vezes o tempo ou período, os dias de períodos, que podem ser 30, 60, 90, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mentira, 2 anos, 3 anos, não pode não, porque a gente sabe que o fluxo de caixa, o capital de giro ele trabalhará apenas em até 12 meses. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, o dias de período ele pode ser de 30, 60, 90, 120 ou 360, que 360 considera-se um ano. Então, todo o processo de caixa a gente trabalha no período de um ano, né? Capital de giro, a gente sempre vai trabalhar esses valores que está dentro da empresa em um prazo de até um ano, que é conhecido como curto prazo. Então, se perguntarem, qual é o prazo máximo estipulado para trabalhar capital de giro? 360 dias, um ano, curto prazo. Ótimo. Beleza? Então, esse prazo médio de rotação de estoque vai ser o PMRE, né, que vai ser sempre o meu estoque dividido pelo custo de mercadoria vendida vezes o meu dias de período, né? O dias de período que vai se trabalhar desse processo, né? O prazo médio de pagamento de compra, que é o PMPC, vai ser sempre o fornecedor dividido pela compra vezes os dias também.
né, que, como eu falei para vocês, pode ser até 360 dias, que é... Bagunçou aqui. Deixa eu abrir aqui um pouco. 360 dias, que é o prazo máximo que a gente pode trabalhar da gestão de capital de giro. O próximo vai ser o ciclo operacional financeiro. Opa, ciclo de rotação de estoque, e aí pulei esse. O prazo médio de vendas, né, que vai ser o PMRV, vai ser a duplicatas a receber, dividido pela quantidade de vendas, vezes o DP, que é o dias do período também, que vai ser sempre no prazo máximo de até 360 dias. Tá certo? E aí a gente vai entender como é que funciona o ciclo operacional e o ciclo financeiro. O ciclo operacional, ou CO, é igual ao PMRE mais o PMRV. Então, o que é o PMRE? É o prazo médio de rotatividade de estoque, que foi aquela forma que eu acabei de explicar para vocês, mais o PMRV, que é o prazo médio de recebimento de vendas. Isso a gente se trabalha o ciclo operacional. Lembra que eu falei para vocês inicialmente que o ciclo operacional, ele trabalha o dinheiro que entra e que sai de caixa num período, independente de qualquer coisa, independente de ter estoque, de não ter estoque, de ter compra, de ter venda e tal lá. Então, ele vai se interessar apenas pelo que entra e o que sai. Então, esse é o ciclo operacional, como eu falei para vocês. E o ciclo financeiro vai ser igual o PMRE, que é o prazo médio de rotatividade de estoque, mais o PMRV, mais o PMPC, né, que é o meu prazo de programação de compras, de pagamento de compras. Então, tudo que envolve todo o processo de financeiro da empresa vai ser caracterizado como ciclo financeiro. Então, todas as vendas, todos os recebimentos, todos os prazos de pagamentos, todos os fornecedores, tudo que compra, tudo que vende, tudo que sai, tudo que eu tenho no estoque, caracteriza-se o meu ciclo financeiro. Tá certo? E aí a gente tem as estruturas de análise de fluxo de caixa, né? Que vai ser o fluxo de caixa, a diferença entre as entradas e saídas de dinheiro proveniente das vendas e consumido nas operações. Então, isso é o meu fluxo de caixa. As entradas e saídas de vendas e de dinheiro está desde o início dessa aula que a gente está vendo isso, né? O que é fluxo de caixa? É o gerenciamento, né? É a administração de entradas e saídas de valores monetários em determinado período. Isso é fluxo de caixa, né? E aí, dentro desse fluxo de caixa, a gente começa a entender o que são os meus ativos, os meus passivos circulantes. Um menos o outro, a gente vai entender o que vai entender o que é o NCG, ou a necessidade de capital de giro de determinado período dessa empresa. Tá certo? Então, para as Adavox, o fluxo de caixa é um instrumento que permite demonstrar, esse é o conceito, viu, gente? Demonstrar as operações financeiras que são realizadas pela empresa, eu acabei de falar. Possibilita melhores análises das decisões quanto à aplicação dos recursos financeiros que a empresa dispõe no período. Então, é através dessa ferramenta de fluxo de caixa que eu entendo, né, onde está o dinheiro da empresa e como eu vou fazer as aplicações dela, né? Como eu vou comprar, como eu vou vender, quanto é que tem no meu estoque, por aí vai. Né? Em conceituando a importância do fluxo de caixa, né? O conceito de administração financeira para a administração financeira, né? Fluxo de caixa é um instrumento instrumento mais utilizado pelo administrador financeiro na gestão empresarial, é a arte e a ciência de administrar os recursos financeiros para maximizar as riquezas dos acionistas. Todas as empresas deveriam ter um controle rígido de caixa. Por que eu coloquei isso daqui? Porque, como eu falei para vocês, estou cansado de falar, é através né? É através desse controle de caixa que eu entendo, né? Que eu entendo toda a saúde financeira da minha empresa naquele período, é através do fluxo de caixa. Gente, não tem outra ferramenta para se trabalhar, para se fazer gestão financeira que não seja a análise detalhada de um fluxo de caixa. Na próxima aula, a gente vai fazer isso, a gente vai entender fazer esse fluxo de caixa, umas continhas básicas, obviamente, vai ser uma coisa muito extraordinária, para que a gente entenda como é que se faz e como é que lê um fluxo de caixa. Na próxima aula, a nossa aula vai ser sobre o fluxo de caixa. Tá certo? E aí, passando para frente, né? O fluxo de caixa, a aplicabilidade do fluxo de caixa, né? Desse fluxo de caixa, vai ser o planejamento a longo prazo, que a gente vai entender, né? Gelson, mas tu acabou de falar que o capital de giro sempre se trabalha no curto prazo. Sim, a gente trabalha
o capital de giro no curto prazo. Sempre vai ser no curto prazo, no período de até 360 meses, ou dias. Até 360 dias, que equivale a 12 meses ou um ano, ou curto prazo. Porém, todos os planejamentos financeiros empresarial, ele é feito com base no curto prazo, né, nos primeiros 12 meses, para os próximos meses. Então, todos os planejamentos financeiros empresarial é feito dessa forma, com base no fluxo no curto prazo, para os próximos meses, para os próximos prazos, médio e longo prazo, que a gente sabe que o longo prazo é acima de 5 anos, né, entre o período de 2 a 5 anos, ou acima de 5 anos, quando a ocorrência do fluxo de caixa corresponde às dimensões dos projetos de investimento e a dimensão temporal do plano do resultado. Então, tudo que a gente entende em primeiro tempo, né, que vai ser o prazo, a gente vai entender como é que futuramente a empresa vai se reestruturar ou se estruturar financeiramente. É dessa forma que funciona o planejamento financeiro empresarial, né? Outra aplicabilidade vai ser o planejamento de curto prazo, como eu falei para vocês, isso é óbvio, né? Através do fluxo de caixa que a gente faz todo esse planejamento de curto prazo, quanto à concorrência de fluxo de caixa está enquadrado no plano anual de resultado da empresa. Por quê? Porque todo plano de empresa, todo plano anual, toda empresa, gente, é porque vocês não conseguiram, a gente não teve a oportunidade de ter essas visitas, de ter o contato ainda com o meio, né, no dia a dia, né, a prática do negócio. Mas toda empresa ela tem um plano anual, seja um plano. Toda empresa ela vai ter um plano anual financeiro, um plano anual de caixa, um plano anual financeiro, um plano anual comercial, um plano anual de recursos humanos. Então, todos os gestores da área financeira, da área de recursos humanos, da área de marketing, da área comercial, eles têm que fazer um projeto, um plano anual para executar naquele determinado período. E através desse plano anual, que vai ser no curto prazo, que vai ser projetada as ações, né, da empresa num período maior, de médio e longo prazo. E aí a gente vem o plano operacional. Gente, essa palavrinha operacional é importante que a gente entenda que essa palavrinha operacional ela tem um conceito muito amplo. Porque quando a gente trabalha empresarialmente falando sobre operação, é aquela pessoa, vamos usar o exemplo da Covid, né? O pessoal da saúde são da linha de frente da Covid, do que a gente está passando. Então, é a operação que está acontecendo para que a Covid se estabeleça, para que essa doença se estabeleça. Então, são essas pessoas que estão operacionalizando, estão colocando a mão na massa, estão fazendo as coisas acontecer, para que os outros projetos, né, a eliminação do vírus, a extinção do vírus, a diminuição dos casos, aconteça posteriormente, não é verdade? Então, o planejamento operacional é justamente isso, em que as entradas e saídas de caixa projetadas para o mês, a semana ou o dia seguinte. Então, é aquela coisa em loco, naquele momento, para que eu consiga ter um curto prazo e um planejamento de longo prazo. Então, tudo isso, esse fluxo de caixa, assim, essa ideia de fluxo de caixa, a gente entende como se fosse um negócio que a gente vai fazer dia a dia para colher os frutozinhos lá 5 anos depois, 4 anos depois. Tá certo? Por isso que a gente precisa entender muito bem como é que funciona esse fluxo de caixa. Né? O fluxo de caixa realizado, a finalidade do fluxo de caixa realizado é mostrar como se comportam as entradas e saídas dos recursos financeiros da empresa em determinado período. Então, naquele período é o fluxo de caixa como a gente vai entender como é que está o dinheiro que está entrando e que está saindo naquele determinado momento. E, por último, não mais importante, o fluxo de caixa projetado. Né? O fluxo de caixa projetado é preparado considerando as projeções de entradas e saídas de recursos financeiros da empresa. Então, o fluxo de caixa realizado funciona como tudo que vai entrar e vai sair de recursos naquele determinado período, e o projetado são aquelas informações que eu vou ter para trabalhar o projeto de médio e longo prazo. Então, dentro desse fluxo de caixa projetado, eu, como gestor financeiro, tenho que ter base nas informações, tem que ter razões contábeis de contas a receber e a pagar, tem que ter lista de inadimplentes, são as coisas mais importantes que a gente pode retirar do fluxo de caixa projetado, e tem que ter os estudos, olha aí, os estudos dos projetos de expansão, porque aí quando se trabalha em estudo de projeto de expansão, são projetos que a empresa está fazendo de longo prazo
com base no fluxo de caixa local, naquele momento, de curto prazo, nesse fluxo de caixa operacional aqui, ó. Nesse fluxo de caixa operacional, como eu acabei de falar para vocês. Então, esses são os ciclos operacionais e os ciclos de caixa que eu preciso que vocês entendam para que a gente consiga para que a gente consiga trabalhar e entender como é o mundo financeiro do negócio. Então, como eu falei para você, o mundo financeiro do negócio não é apenas cálculo, é entendimento, é teoria, é conceitos, é ideias de como eu projeto o financeiro da empresa em curto, médio e longo prazo. Tá certo? Eu vou parar de gravar e aí a gente tira as dúvidas pertinentes.